Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala de saúde, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, tudo que gira em torno da saúde. Hoje nós vamos falar sobre cirurgias plásticas e tudo que gira em torno desse assunto, ou quase tudo. Para falar sobre isso, nós convidamos para a nossa bancada os doutores André Oliveira, cirurgião plástico, e Alexandre Mota, também cirurgião plástico. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Doses de Saúde de hoje. Sejam bem-vindos. Prazer é todo meu estar aqui, Orley, falar um pouquinho aí sobre saúde, cirurgia plástica, será um prazer imenso. Você tem um podcast por aqui também, né, André? Tem um Pod Plástica, que é o Pod maior Plástica. podcast aí de cirurgia plástica, saúde do Brasil. Que beleza. Pô, já fica avisado aí para seguir. Bom, só para dar uma contextualizada, como a gente sempre faz antes de entrar no assunto, o crescimento do número de cirurgias plásticas no Brasil e a expansão da indústria da beleza, dos cuidados com o corpo e da metamorfose corporal fazem parte de um processo mais amplo de medicalização e estetização da saúde. Segundo dados da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos anos houve um número substancial de cirurgias plásticas realizadas no Brasil. Bom, gente, nós sabemos que a cirurgia plástica é dividida em estética e reparadora. O que é mais procurado, a estética ou a reparadora? Isso para a gente dar início na nossa prosa aqui. Ó, vamos lá então. Igual você falou, o Brasil, assim como os Estados Unidos, são os países que mais faz cirurgia plástica no mundo. Então, o Brasil aí é o segundo maior país do mundo em termos de volume de cirurgia plástica. Então, você vê o volume que é gigante. Claro que no serviço particular, a maior demanda é a parte estética, né? Uhum. E a parte mais reparadora são feitos mais hoje pelo sistema de SUS, Sistema de Saúde Brasileiro, Sim. ou pela parte também de convênio médico, mas na parte de convênios fica mais essa parte de reparadora e no SUS a parte reparadora. Na parte particular, mais procurada é a parte estética. O SUS não cobre a estética? Ele tem a parte de estética, principalmente nas universidades que tem a parte de ensino, igual nós fizemos aqui em Uberlândia. Então, ele tem uma demanda que é para a parte de ensino, mas o seu maior volume, o seu maior fluxo é para a parte reparadora. Uma coisa muito importante falar, Orley, é que o cirurgião plástico ele é habilitado tanto para fazer a parte estética quanto reparadora, Uhum. né? Mas realmente o fluxo maior de cirurgias que são feitas no âmbito do particular são as estéticas, né? A reparadora é muito procurada nos hospitais de ensino, que são hospitais públicos, né? E aqui na nossa cidade nós temos o Hospital de Clínicas de Uberlândia. Mas particular mesmo é maioria, o grosso das cirurgias são cirurgias estéticas. O trabalho do cirurgião plástico chega a ser uma tarefa artesanal, não? Só pra gente voltar um pouquinho, que eu falo assim, que não existe cirurgia reparadora sem ser estética. Porque ninguém quer pensar só na reparadora. Claro. Todo mundo chega e fala, doutor, eu tenho um tumorzinho, mas eu quero ficar com a cicatriz bonita. Eu tenho uma queimadura, mas eu quero que a estética também fique bonita. Então, hoje não tem jeito da gente separar a reparadora da estética, porque cabe que a reparadora ela vai ser estética também para o paciente, né? Hoje a gente pensa, lógico, na parte funcional do paciente, quando a gente faz uma reconstrução de mama, mas a gente visa também a parte estética junto, porque o paciente, ele preocupa muito mais hoje com a estética, dependendo, que ele pode incomodar ele futuramente, uma cicatriz, a parte ali de tirar uma roupa. Então, hoje é muito difícil a gente separar a estética da reparadora. Eu falo que toda reparadora ela é estética também. Isso é um ponto muito importante. Os pacientes eles não buscam mais apenas a reparação. Por mais que muitas vezes eles querem uma melhora funcional,
mas a melhora funcional tem que vir em seguida da melhor estética também. Com certeza. Senão, não tem um conjunto ali, o paciente não fica 100% satisfeito. E é por isso que muitas vezes quando o paciente tem um tumor, vamos supor, um câncer de face, ele procura um cirurgião plástico, né? Porque senão ele procuraria um cirurgião geral. Claro. Então o paciente está preocupado na parte funcional, na parte da saúde, mas ele está preocupado também com a estética junto, né? Então ele quer resolver aquela dor, aquele problema, mas ao mesmo tempo ele quer estar bem consigo mesmo, quer estar bem com a cicatriz. Então hoje eu falo que não tem jeito de separar as duas vertentes, né? As duas sempre andam juntos. Uhum. A parte de cirurgia reparadora, por exemplo, ela é procurada mais em casos de deformações congênitas, inclusive. Hoje quando o termo cirurgias reparadoras é mais para quando a gente fala hoje questão de tumores, né? Então, câncer de mama, quando vai fazer uma reconstrução, câncer geralmente de pele. Então, mais nessa parte hoje, quando a gente fala parte mais funcional do paciente. Vamos supor, pode ser um trauma, correção ali de uma cicatriz, de uma ferida, mais quando a gente fala nessa parte funcional. Uhum. Ferimentos em virtude de acidentes, ferimentos, traumas, queimaduras, parte oncológica, e igual você falou aqui em relação à cirurgia plástica, que ela é mais manual, eu falo que a cirurgia plástica é a única área da medicina que ela consegue unir a arte com ciência, né? Então, porque não é só ciência, o cirurgião plástico também tem que ter habilidade ali, manual, a destreza, o cuidado, porque é isso que exige a cirurgia plástica. O cirurgião plástico, de repente, em determinados casos, nessa parte de estética, ele é um pouco também de psicólogo, né? E a pessoa, às vezes, quer ali corrigir e tal, e tem que ter uma conversa, um papo ali, né? Muitas vezes o paciente, ele procura uma correção, mas a correção fisicamente não é possível, né? Do mesmo jeito que ele pensa ser. Então, precisa de uma parte psicológica, uma boa conversa, um alinhar a expectativa, porque muitas vezes o que está na cabeça do paciente não é possível, apesar dos cirurgiões serem cada vez mais habilidosos, né? Então, por mais que a cirurgia plástica una a ciência com a habilidade manual, a arte, né, de se fazer, ela tem um limite, né? E muitas vezes é papel nosso, como cirurgião plástico, fazer com que o paciente entenda esse limite. Não é simplesmente chegar lá, mulher, por exemplo, assim, eu estou achando minha mama grande, minha mama pequena, tudo. Vocês vão aconselhar, vão falar, não é, não precisa, é isso, aquilo. Né? Na nossa clínica, na Unique Cirurgia Plástica Avançada, nós temos um método chamado método CPI, que é Cirurgia Plástica Integrativa. Então, na verdade, ela é dividida em 7 pilares. Que a gente fala essa parte integrativa. Por quê? Porque a gente vê ali tanto a parte física do nosso paciente, de examinar ali a parte corporal do nosso paciente, vemos também hoje a parte genética do paciente, que é muito importante, o mapeamento genético, a parte hormonal, a parte hoje de vitaminas, e um dos pilares também hoje é a parte psicológica do nosso paciente, igual a gente falou. Por quê? A gente tem que saber por que o paciente está querendo fazer aquela cirurgia. Vou dar um exemplo, se o paciente tiver com uma depressão profunda, muitas vezes ele vai querer fazer uma cirurgia para agradar uma outra pessoa, para querer resgatar um casamento, vou dar um exemplo, e aí quer fazer cirurgia plástica. Então, assim, o cirurgião plástico hoje tem que ter essa destreza de analisar muito essa parte psicológica do paciente, e por isso que nossa equipe, nós temos uma equipe multidisciplinar com um psiquiatra, dependendo, a gente consegue encaminhar para conseguir ver essa parte, que é muito importante. Hoje, o cirurgião plástico tem que ter essa destreza e tem que, muitas vezes, melhorar essa parte antes de fazer uma cirurgia plástica. Então, o paciente não pode fazer uma cirurgia plástica com a parte psiquiátrica ou psicológica descompensada, né? Senão, muitas vezes, ele vai até piorar essa parte, ou muitas vezes ele vai fazer uma cirurgia plástica, não vai gostar do resultado, porque o psicológico dele está abalado. Então, é fundamental o cirurgião plástico hoje avaliar essa parte psicológica do paciente. O paciente tem que apresentar, vamos dizer assim, uma queixa objetiva, né? Sim. Não é no achômetro, eu acho que está assim, está assim, assado, mas tem que ter esse aconselhamento também do profissional. Né? Vai do cirurgião plástico entender um pouco, né, o que está nas entrelinhas ali, né, do que o paciente quer. É uma decisão pessoal, né, do paciente.
Sim, junto com o cirurgião plástico, né? Claro. Então, igual a gente tá falando aqui, muitas vezes o paciente já fez uma cirurgia e chega falando pra gente que não tá satisfeito. Aí fala que foi no outro profissional e também não tá satisfeito. E aí a gente quer saber por quê. E muitas vezes a gente vai ver isso. O paciente tá com uma depressão profunda, o paciente tá sedentário, tá em casa, tá comendo mal e quer fazer uma cirurgia plástica. Ele acha que a cirurgia plástica vai melhorar isso dele. Então, é fundamental a gente analisar esses contextos do paciente, a parte psicológica, a parte do dia a dia do paciente, alimentação, atividade física, uso de medicamentos, porque é isso que vai dar o norte para o cirurgião plástico. E acontece de o paciente bater o pé. Não, eu quero fazer, tem que fazer e tal. Como é que fica nesse caso? Olha, acontece todo dia. Mas vai eu acho assim, eu levo isso muito para minha vida com o paciente. O cirurgião plástico, ele tem que ser muito honesto. Ele tem que virar e falar assim, não vou te operar por causa disso, ou vou te operar por causa disso e disso, e dar realmente os motivos claros do porquê vai operar ou do porquê não vai operar. Então, muitos pacientes querem fazer cirurgias plásticas, vêm com aquele intuito, né? Eu quero a cirurgia tal. Não, mas essa cirurgia não cabe em você. Então, isso não cabe. Talvez uma outra caberia melhor. Ou não, aqui não cabe nenhuma cirurgia. Então, você não deve fazer cirurgia. Você deve partir para o ponto de fazer dieta, exercício e outras coisas que o seu corpo que não vai ser resolvido com cirurgia. Então, tem sim, e isso é o nosso dia a dia, bater o pé e falar assim, não, você não vai operar, você não tem indicação, eu não vou te operar e te aconselho a não operar, porque é um risco que você vai passar por um resultado mínimo ou um resultado quase nulo, né? Então, isso é importante, sim. Muito importante. O nosso dia a dia, para você ter noção, a gente tem só um dia de atendimento, dia de consulta, que a gente chama de Unique Day na clínica, né? Uhum. Então, nesse dia, a gente atende ali, em média ali, 12, 15 pacientes pelo menos. Desses, 80% não estão preparados para cirurgia. Então, é um dado muito grande. 80, 60 não é que vai operar, pode operar amanhã. E muitos pacientes chegam, não, mas doutor, eu achava que era só vir cá e já operar, marcar a minha cirurgia. E aí, o que a gente faz hoje? Quando a gente analisa hoje o paciente, pede os exames laboratoriais, o paciente chega com todos os exames ali, a parte hormonal, a parte de inflamação, fazemos a biopedância, a gente vai ver que o paciente está totalmente despreparado para a cirurgia. Então, a gente tem que preparar aquele paciente para a cirurgia. É que eu falo, olha, não é que eu não vou te operar, eu vou te preparar para a cirurgia, né? O paciente, às vezes, está com sobrepeso, o paciente está inflamado, que a gente fala, as vitaminas estão baixas, os hormônios estão desregulados. Então, primeiro a gente precisa regularizar tudo isso para depois estar fazendo a cirurgia. Então, por isso que a gente fala de dominar todos os processos de cirurgia, essa fase pré-operatória de preparar o paciente é muito importante. Então, a gente conversa com o paciente e explica isso para ele, né? Porque muitas vezes ele também não tem noção, o paciente acha que é só ir lá marcar a cirurgia. E a gente fala, não, primeiro você precisa melhorar tudo isso, seus exames têm que estar bom, você tem que estar no peso apropriado para a cirurgia, para depois a gente estar fazendo a cirurgia. E a gente geralmente dá um tempo de falar, olha, daqui 3, 4 meses, a gente consegue te preparar para a cirurgia, você fazendo todos os protocolos certinho, e aí a gente pode marcar daqui 4 meses, mas não dá para operar amanhã. Então a gente orienta muito bem e o paciente acaba confiando também, porque sabe que é importante para ele ter um resultado melhor, fazer essa preparação. Eu falo muito que a cirurgia plástica evoluiu, mas a cabeça do paciente ainda não. O paciente, ele chega, ele se prepara financeiramente e acha que essa preparação é o suficiente para ter aquele resultado com cirurgia plástica. Quando, na verdade, não. Existe toda uma preparação não só financeira, existe uma preparação do corpo do paciente, existe uma preparação psicológica, existe uma preparação dos familiares ou das pessoas que vão estar ao redor dele para ajudar nos cuidados, né? Ele tem que se preparar no pós-operatório, né, também, que precisa de cuidados do pós-operatório. Então, eu falo assim, a cirurgia plástica evoluiu demais nos últimos anos, mas a cabeça do paciente ainda não evoluiu no mesmo ritmo. Nós estamos aí fazendo um trabalho de formiga para que esse paciente mude um pouco a mentalidade, para que o paciente entenda que não é só ter o dinheiro para fazer a cirurgia que você vai ter o resultado. Pelo contrário, você tem que entregar, né, um molde adequado para que o artista consiga fazer a obra-prima. Se você não tem o molde adequado, não sai a obra-prima. Sai uma obra não tão boa.
muita gente procura isso também como uma forma de melhorar a sua qualidade de vida, né? Nessa Com parte certeza. estética, né? A cirurgia plástica, eu falo o seguinte, tem uma cirurgia plástica que é a cirurgia que mais traz satisfação, tanto minha em fazer, quanto dos pacientes no pós-realizada, que é a cirurgia de redução de mama. É uma cirurgia que o paciente ele vem durante décadas, muitas vezes, com uma mama grande, pesada, que já está afetando a coluna, dando hérnia de disco cervical, problemas no ombro, o paciente não consegue uma roupa adequada, não consegue um sutiã adequado, e aí ela faz a cirurgia. A hora que ela faz a cirurgia, ela resolve não só um problema de autoestima, mas também um problema de saúde, que estava afetando a saúde dela. É hoje, na minha visão, uma das cirurgias que mais traz satisfação para o paciente. Legal. E esse tipo de cirurgia específica aí que você falou, o SUS cobre, no caso? O SUS cobre. Cobre e faz. Sim. Só que a fila é tão grande, que infelizmente não consegue abarcar tudo. Infelizmente a gente fala assim que a demanda é muito grande para o SUS, né? Então a gente que veio da formação do SUS, a gente tinha fila lá, paciente aguardando 10, 12 anos, 15 anos para realizar uma cirurgia. Porque o volume é muito grande e lá só tem 2 profissionais. Todo, Infelizmente é a verdade, porque você tem hoje um número muito grande de pacientes que precisam fazer e você tem lá basicamente poucos cirurgiões que fazem, né? Então é uma demanda muito grande para o SUS. Faz, mas tem uma fila bem grande. E eu falo mais, porque muita gente fala assim, não, a fila está muito grande, o SUS está desorganizado. Tá não, a demanda é tão grande que eu acho que se juntasse todos os cirurgiões plásticos da cidade, não conseguiria dar cabo dessa fila. Que coisa. É uma demanda muito grande, muito grande. E hoje, igual a gente também está falando, que a cirurgia plástica integrativa que a gente faz, a gente tem até um slogan, né, que é fazendo cirurgia e promovendo saúde hoje também para o nosso paciente. Porque, igual a gente falou, não é só fazer uma cirurgia. Hoje a gente preocupa com a parte hormonal do nosso paciente, com a parte de vitaminas. E quando a gente opera o paciente, a gente melhora tudo isso nele hoje. E o paciente fala, doutor, sou uma outra pessoa depois que eu operei. Então, quando a gente recebe esse feedback, é muito importante para a gente, porque realmente a gente está promovendo saúde e melhorando a qualidade de vida do nosso paciente. A gente pega muitas mulheres na menopausa, então ela chega lá cansada, desanimada. Quando a gente melhora também um pouquinho a parte hormonal da paciente, é um outro gás para ela no pós-operatório. Então, é o que a gente fala, né? Além de realizar a cirurgia, a gente promove saúde e melhor qualidade de vida para o nosso paciente. É o psicológico que funciona a toda também. Com certeza. E o que a gente mais pega hoje, o que é? Todo mundo chega lá, tá desanimado, todo mundo tá com a testosterona baixa, menopausa, basicamente mulher ali de mais de idade. Então, assim, é muito importante a gente repor essa parte hormonal também do nosso paciente. Os pontos, né? Sobrepeso, sedentarismo, alteração hormonal e muitas vezes pacientes polimedicados, né? Porque tá com uma depressão, início de depressão, toma um remédio. Tá com uma pré-diabetes, toma um remédio. Tá com o início de uma hipertensão, toma um remédio. Então você vê muitos pacientes que não necessitam disso se realmente estivessem cuidando do corpo, cuidando da parte psicológica, fazendo um exercício e toda essa parte que hoje a gente trabalha antes de fazer a cirurgia. E né? até a gente tá relatando no SUS, pensa, porque hoje, igual você falou no início da apresentação, a importância da indústria, né? A indústria quer vender remédio. Então, o que acontece? Quer vender sintomas. Tá com dor de cabeça, toma remédio. Você tá com dor de abdômen, toma tal remédio. Pré-diabetes, tal remédio. Hipertensão, tal remédio. Mas se a gente hoje melhora a saúde do paciente, melhora a qualidade de vida dele, até pro SUS ia ficar melhor. Porque o que você gasta hoje com o paciente? Um pouco, né? Justamente, você pega um paciente que vai para UTI hoje com hipertensão, com diabetes compensado, ele vai ficar meses ali na UTI, dependendo. E se você melhora a saúde desse paciente, ele nem vai ficar internado. Então, hoje, o nosso objetivo é melhorar a saúde do paciente, que você melhora até a fila do SUS, promovendo saúde hoje. Com certeza. Num ranking, não sei se é possível a gente falar isso, qual o tipo de cirurgia que é mais procurada esteticamente? No Brasil, a mais procurada são as cirurgias de contorno corporal. Então, nós temos aí as cirurgias das mamas e a cirurgia de lipoaspiração também. É de escultura, né? De escultura. São as cirurgias mais procuradas no Brasil e no mundo, né, hoje, né? Perde somente para
procedimentos de harmonização facial, de botox, preenchimento, mas a cirurgia de contorno corporal são as campeãs. Por exemplo, uma mulher pode chegar, estou te fazendo essas perguntas aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal em casa deve estar, olha aí, pergunta isso. Uma mulher, por exemplo, ela pode chegar e querer mudar do pescoço até o joelho, até a batata da perna, por exemplo. É a que a gente mais faz na nossa clínica. Não só do pescoço, da cabeça também. Pode começar lá de cima, gente, lá do cabelo até lá embaixo. Uma das cirurgias campeãs que a gente mais faz é a cirurgia da mamãe, que a gente fala que é a Mummy Makeover. Ou seja, numa cirurgia somente, a gente vai melhorar todas as alterações que ela sofreu ali na gestação e na amamentação. Então, numa só cirurgia, num ato só, num dia, a gente faz cirurgia das mamas, que é a mastopexia, fazemos uma lipo HD, junto com a abdominoplastia, e muitas vezes também já fazemos remodelamento de cintura, já faz o glúteo, então numa cirurgia só a gente faz tudo. Numa deitada só? Numa deitada só. É o sonho da maioria das mulheres. Muita gente faz isso. A carro-chefe da nossa clínica é essa aí, a Mummy Makeover. Inclusive, nós acabamos de fazer uma de vir para cá agora. Por isso que a gente até atrasou, porque foi uma cirurgia maior. E, inclusive, essa paciente, ela nem foi mamãe, Mummy Makeover, mas é uma cirurgia de contorno corporal que ela queria melhorar um todo, né? Sim. Então, nós fizemos a cirurgia das mamas, né? Ela foi a mastopexia, fizemos uma lipo HD 360, fizemos remodelamento de costela nela. Hoje, a gente consegue deixar a cintura mais fina do nosso paciente e aproveitamos a gordura e colocamos no glúteo. Então, como fizemos faz com tudo. A costela? Quebra a costela? Hoje tem uma técnica mais moderna que chama Rib Scar. É uma técnica que a gente faz somente por punção. Então, por punção não precisa cortar mais. Então, antigamente tinha que retirar a costela, tinha corte grande, o paciente sentia muita dor. Hoje evoluiu tanto que é uma das técnicas mais modernas. Rapaz, agora o que tem. Leva a vaidade a fazer. Justamente, agora a gente consegue fazer somente por punção, nem corte tem, nem cicatriz fica no paciente. A gente faz as fraturas nas últimas 3 costelas flutuantes e ela vai usar um espartilho no pós-operatório que vai deixando a cintura mais fina. Então, hoje é a queridinha hoje também da clínica, essa da cintura mais fina. Então, a gente fala que a cirurgia plástica evoluiu tanto nos últimos anos que a gente hoje basicamente mexe em todas as camadas do nosso paciente. A gente mexe na pele, na gordura, no músculo e também na parte óssea hoje do nosso paciente. Que bacana. E entre os homens, esse tipo de cirurgia é procurado também? É procurado também. Contorno corporal é a cirurgia mais procurada pelos homens, né? Cirurgia de lipoaspiração, né? Cirurgia de enxerto de gordura na musculatura para dar um abdômen mais definido, um peitoral mais definido, né? Tem uma gordura para dar um abdômen mais definido. Isso. Parece uma coisa contraditória, né? Exato. Então, mas olha a técnica. Você retira a gordura do próprio paciente, a camada de gordura dele vai afinar, né? Então a musculatura fica mais aparente e essa gordura do próprio paciente a gente coloca entre os músculos. Então o que vai acontecer? Essa gordura, além de dar volume na região da musculatura, essa gordura tem o que a gente chama de células tronco. Ela estimula o próprio músculo a produzir mais células musculares, levando uma hipertrofia mais intensa dessa musculatura. Então o paciente diminui a camada de gordura porque fez a lipoaspiração e aumenta a musculatura porque injetou um volume ali naquela região do músculo e esse próprio volume, que é a gordura, estimula a fibra muscular a se regenerar e a produzir mais. Tem um caso de homem também que faz mamoplastia, né? Sim. Uma das cirurgias masculinas da parte peitoral que a gente chamou de ginecomastia no homem, né? Então, o homem, como a mulher, ele também tem glândulas mamárias, tá? Porque muitas pessoas acham que glândulas mamárias é somente na mulher. Não, o homem também tem. E quando ele está aumentada no homem, aí a gente faz a cirurgia para retirar essas glândulas, que a gente chama de adenectomia, ou cirurgia de ginecomastia, para a gente estar retirando. Hoje evoluiu tanto que muitas vezes, quando o paciente tem uma quantidade moderada, a gente consegue fazer até sem corte também. A gente tem um aparelho que consegue quebrar essas glândulas ali e nem corte fica no paciente. Então, hoje também evoluiu muito essa parte e é uma das mais procuradas no sexo masculino, é a parte de contorno corporal de lipo HD, como o Dr. Alexandre falou, e também essa parte da região torácica da ginecomastia masculina. O pessoal transgênero costuma procurar muito o trabalho de vocês?
Isso a gente até comentou um pouco mais cedo que os congressos agora, na atualidade, está sendo um dos temas mais buscados, essa parte hoje de feminilização, de transgênicos, né? E isso que os congressos estão falando muito. Hoje está cada vez mais a procura para fazer hoje a feminização, a parte de transgêneros, então está cada vez mais em alta, sim. A procura não é a maior parte, mas certo. a procura aumentou muito, né? E ao longo desses últimos anos, a própria Sociedade de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira, os cirurgiões plásticos no Brasil, vem dando mais ênfase a essa parte, né? Tanto da femininização quanto da masculinização, né? O paciente transgênero, e tem as cirurgias específicas para cada um, né? Para se fazer esse tipo de cirurgia existem regras, não é só o paciente querer, né? É a mudança de sexo, no caso. Não só a mudança de sexo, outras cirurgias menos complexas também existem regras. Não é só o paciente querer. Vou te dar um exemplo de uma regra. O paciente, para fazer uma cirurgia de um paciente que nasceu sexo masculino e está se transformando corporalmente em sexo feminino e gostaria de pôr uma prótese de silicone, uma das regras é que o paciente tenha, no mínimo, 1 ano de acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra. Se não tiver isso, não pode operar. Então, existem regras que a sociedade brasileira, e não só a sociedade brasileira, a ANS também já colocaram, né? Tanto a ANS quanto o SUS também, porque são cirurgias que fazem pelo SUS, então tem essas regrinhas, né? E uma delas é essa. O paciente tem que ter um acompanhamento psiquiatra ou psicólogo. O paciente tem que ter 1 ano de acompanhamento com endocrinologista, senão não pode operar. O paciente tem que ser maior de 18 anos, senão também não pode operar. Ou ter já o nome social trocado em cartório. Então, tem alguns detalhes que, senão, o paciente barra a cirurgia do paciente, independente se ele vai fazer pelo SUS ou no particular. E um detalhe importante, igual você perguntou, a maioria da população acha que a cirurgia mais feita do transgênero é a de mudança de sexo, e não é. Não é. É a que menos faz. A cirurgia que mais faz são essas cirurgias, vamos supor, de a parte hoje de colocar prótese de silicone, a parte de fazer um glúteo, muitas vezes, para deixar um corpo mais feminino, dar um exemplo. Isso. Hoje faz um nariz, faz uma frontoplastia. Então, são cirurgias menores, né? Porque são várias cirurgias hoje para estar mudando a questão aí de uma aparência. Então, a que menos faz é a mudança de sexo. A que mais faz são as outras cirurgias para mudar um pouco mais a aparência do paciente. Então, as que mais são feitas são essas cirurgias faciais, uma cirurgia de frontoplastia, de nariz, a retirada de pombo de Adão, hoje a prótese de silicone para deixar um aspecto aí mais feminino. Tem a parte também de glúteo, de bioplastia, remodelamento glúteo que a gente faz, da cintura mais fina. Essas são as cirurgias mais feitas quando a gente fala em transgênero. O pombo de Adão pode tirar? Sim, e quando você faz hoje na questão de transgênero, é uma das mais feitas. Uma das mais feitas. Olha, é o gogó. Sim. Ele não é retirado totalmente, mas retira parte do osso, né? A gente comumente falado os pacientes perguntam em raspagem, né? Raspagem do osso. Mas é mais ou menos uma cirurgia nesse intuito, diminuir o pombo de Adão para ter uma região cervical mais feminina. Certo. E a procura é grande. Hoje sim, a procura está cada vez aumentando mais, igual o Dr. Alexandre falou, hoje as sociedades também estão instruindo mais os cirurgiões plásticos, os otorrinos, estão fazendo muito também essa parte facial, e acho que a tendência é cada vez aumentar mais. A cooperação faz parte do ser humano, e a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos.
Escolha cooperar. Escolha Unicred. O idoso procura muito vocês para a parte estética. Eu falo que não tem idade, né? Hoje a Não tem cirurgia idade. plástica não tem regra. A gente Procura, opera sim. paciente aí do 16 até os 80 anos aí. Inclusive, uma das pacientes que a gente mais opera são esses pacientes que eu falo que tá na melhor idade, né? Hoje a gente pega muito paciente e fala, doutor, eu quero aproveitar a minha vida agora, quero viajar, quero estar bem. Então, hoje não tem idade limite para a realização do sonho Acabar dos com as pacientes. rugas. Sim. Antes, o paciente idoso é uma evolução, né? É engraçado você ver essa evolução não só na medicina, mas na cirurgia plástica também. Antigamente, o paciente idoso ele procurava muito as cirurgias de face. Né? Ele tinha muito essa vontade, a face ficou senil, então ele procurava uma cirurgia para poder fazer um lifting de face, né? Hoje em dia não mais, hoje em dia o idoso ele procura não só as cirurgias de face, mas também as cirurgias de contorno corporal, né? Porque cada vez mais as cirurgias estão mais seguras e estão mais condizentes com a idade, então a gente consegue dar resultados no corpo do paciente idoso condizente com a idade dele, né? Não só na face, no corpo também. Então, isso evoluiu muito ao longo dos anos. A tecnologia deve ajudar muito também, né? Com o surgimento, o aparecimento de novas técnicas e tudo mais, né? Com certeza. Com certeza. A medicina evoluiu demais nos últimos anos e eu acho que uma das áreas que mais evoluiu na área da medicina foi a cirurgia plástica, com o advento aí de tecnologias que tornaram a cirurgia mais segura para o paciente e também com resultados melhores. Então, hoje é impossível a gente falar em cirurgia plástica sem tecnologia, basicamente. Então, nos últimos 5 anos, principalmente, a gente tem tecnologias inovadoras que algo que 5 anos atrás a gente jamais imaginava que ia ter, né? Então, hoje, igual a gente falou, hoje a gente fazer essa cirurgia de costela sem corte, a gente fazia hoje a cirurgia de fechamento de diástase, que a gente chama de abdominoplastia sem corte. Algo que 5 anos atrás a gente achava que nunca poderia ser feito, e hoje, com o advento das tecnologias, são as cirurgias de rotina que a gente faz. A diástase é mais em função da mulher que deu à luz, no caso. Pós-parto. Não só pós-parto, mas aquela paciente também que engordou bastante por outros motivos, né? E veio emagrecendo, né? No homem é a mesma coisa. O homem também tem diástase. Engordou muito, ganhou muito peso e depois veio emagrecendo. A musculatura, ela abre, né? O que a gente fala que ela dá uma distância aí entre um ventre e outro, também, né? Não. Melhor, costela, ela também, quando o paciente ganha muito peso, ele tem uma alteração da caixa torácica, né? E a gente vê muito isso nos pacientes que eram ex-obesos, que fizeram cirurgia bariátrica e vieram emagrecendo ao longo do tempo. Sei. Você vê que ele tem sim uma alteração importante da caixa torácica, né? Algumas vezes não se consegue melhorar, né? E voltar ao que era antes. Algumas vezes a gente consegue, né, com todas essas técnicas mais modernas de remodelamento de costela, né, de lipo ultrassônica, lipo em HD, então a gente consegue ter um resultado que antes era impossível. Mas tem paciente que realmente a alteração é tão intensa que não consegue regredir. Em termos de dados, igual você falou, a diástase, para você ter noção, a diástase, numa gestante, após a sua gestação, 1/3 das pacientes vão permanecer com diástase. E se essa paciente tiver uma segunda gestação, 2/3 delas vão permanecer com a diástase após a gestação. Ou seja, né, então, 60% ali das mulheres que teve uma segunda gestação tem a diástase. E essa diástase, acima de 2 centímetros, é cirúrgico. Eu vejo muito paciente, que eu vou perder na academia, que eu vou fazer o fortalecimento. Olha, a diástase acima de 2 centímetros, ela é cirúrgico. Não adianta você fazer somente academia. A academia é para você fazer o fortalecimento da parede, para você melhorar a postura, ter uma tonificação abdominal, mas a diástase ela não vai fechar. Ela só fecha com cirurgia. E hoje a gente tem essa cirurgia que é a abdominoplastia sem corte, que é a Tecna Milan, que com certeza é uma das mais procuradas. Inclusive, foi a minha defesa agora de titular foi dessa técnica, que ela é revolucionária. Então, somente com 3 furinhos a gente consegue fechar a diástase do paciente, Legal. sem corte. Isso o SUS garante essa cirurgia, não?
Essa não, né? Hoje, assim, tem a parte da estética hoje de fazer pelo SUS, igual a abdominoplastia, que o paciente pode fazer. Essa técnica que é mais moderna, que é a Tecnamila, ainda não está disponível pelo SUS. Provavelmente daqui a uns anos, na hora que tiver mais difundida a técnica, vai ter sim. O SUS, é muito importante falar isso, que o SUS, ele faz algumas cirurgias estéticas, mas com o intuito de ensino. Então, são nos centros acadêmicos. Então, nós aqui em Uberlândia temos a Faculdade de Medicina que está atrelada ao Hospital das Clínicas, né? Então, ali, no intuito de ensino, se faz cirurgias estéticas. Mas o SUS mesmo, né? Outros hospitais que não têm essa parte de ensino, você não vai ver fazendo cirurgias estéticas, né? Você vai ver fazendo apenas cirurgias reparadoras. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 97% dos cirurgiões plásticos envolvidos naqueles casos de mau exercício da profissão que a gente viu aí tantas vezes na imprensa nacional, na televisão, mostrando casos até fatais de procedimentos errados. Então, o Conselho Regional de Medicina chegou a essa conclusão de que 97% desses profissionais não estavam habilitados legalmente frente ao Conselho para o exercício dessas cirurgias. O que a gente fala bastante é que como a cirurgia, não só a cirurgia plástica, a cirurgia estética, ela se difundiu de uma maneira tão rápida, isso acabou levando profissionais médicos e não médicos a se aventurarem no ramo da estética. E aí vem todo o problema da imperícia. Então, hoje, quem pode se chamar, se auto-intitular cirurgião plástico? É aquele médico que fez um curso de medicina, que fez uma especialidade que a gente chama de pré-requisito, que é a cirurgia geral, e depois fez a cirurgia plástica através de residência médica ou através de pós-graduação validada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, esse profissional ele pode se chamar de cirurgião plástico. E ele é habilitado a fazer tanto cirurgias estéticas quanto reparadoras. Agora, nós vemos aí, né, no mercado, profissionais dermatologistas, profissionais cirurgiões gerais, profissionais não médicos como dentistas, biomédicos, farmacêuticos, todos esses se aventurando a fazer cirurgias estéticas. E a gente fala muito que o princípio básico da medicina e, é claro, da cirurgia plástica também, é que se faz um procedimento, se faz uma cirurgia, quem tem capacidade de resolver a complicação. Se você não tem capacidade de resolver a complicação, independente da complicação, se você não tem capacidade de resolver aquela complicação, que aquele procedimento seu que você está fazendo pode, porventura, gerar, você não deve fazer o procedimento. Então, aí que a gente vê esses dados. Pacientes que muitas vezes vão a óbito, pacientes que muitas vezes ficam com deformidades. Por quê? Porque não fazem com um profissional habilitado, né? Muitas vezes o que chama o paciente a não fazer com um profissional habilitado é questão financeira, né? Custo, né? Porque, é claro, o cirurgião plástico, ele teve toda uma caminhada que não fez toda essa caminhada, né? O paciente ele tem ferramentas, né, para ver se, com antecedência, a qualidade do cirurgião que vai cuidar da saúde dele. O que a gente vê muito hoje, igual o doutor Alexandre falou, é a questão da banalização hoje que a gente tem na área da estética, né? Então, hoje você tem muitos profissionais se aventurando na área da estética e é o que a gente fala lá na clínica, né? A gente não romantiza a cirurgia plástica. A gente sabe da seriedade que é uma cirurgia hoje, da gravidade que é uma cirurgia. Então, a gente explica muito bem para o nosso paciente e fala
o nível que é a seriedade, a gente tem que encarar uma cirurgia. E você vê muitos profissionais hoje se aventurando ali, e aí que pode dar esses problemas, podem surgir. Então, com um profissional já tem um risco, né? Um profissional capacitado, um cirurgião plástico que estudou ali 12 anos para estar realizando essa cirurgia. Agora, você pega um profissional que está se aventurando numa área, lógico, o risco vai ser bem maior também para esse tipo de profissional. Então, eu acho que o importante, o paciente, é procurar hoje um profissional habilitado, um profissional capacitado, ver o resultado que esse profissional tem, ver onde que ele trabalha, onde que ele atua, ver toda a expertise dele, toda a experiência, para aí sim ele fazer uma cirurgia com mais segurança. Eu falo muito que o paciente hoje, ele descobre o médico pelas redes sociais, mas ele tem que ir lá e dar uma pesquisada um pouco a mais, para saber se esse profissional é tudo que ele diz ser. E a primeira pesquisa... É muito fácil de verificar isso. Muito fácil. Muito a primeira fácil. pesquisa onde é? Todos nós sabemos, no próprio site do CRM. É. Você joga lá nome e o número do médico, vai aparecer lá qual é a especialidade dele, qual a subespecialidade dele, entendeu? Joga meu nome lá, o nome do Dr. André, tá escrito lá, clínico, cirurgião geral, cirurgião plástico, com os devidos números específicos, né, de cadastro, né, que a gente fala que é o número do CRM, Certo. e o número do RQR, que é o registro de especialista, né? Então isso é o primeiro passo, né? Pesquisar no site do CRM. Esse médico é realmente aquilo que ele diz ser? Ele diz ser cirurgião plástico, ele tem que ter o nome dele lá, falando Para que ele é qualquer cirurgião plástico. especialidade, né? Para qualquer Entra ali. especialidade. Ah, ele tá falando que é um dermatologista, pesquisa lá, entendeu? Ele tá falando que ele faz tal coisa, pesquisa lá, né? Tem que ter isso lá. Não pode, é proibido pelo CRM você divulgar falsas especialidades ou especialidades que não são reconhecidas pelo CRM. Então, assim, eu não posso me intitular uma especialidade que o CRM nem diz que existe, né? Então, se eu tô falando que eu faço tal coisa, que eu sou especialista naquilo lá, tem que estar constando no CRM. Isso é até crime, né? É até crime. Falsa identidade. É bem isso mesmo. Doutor André, doutor Alexandre, foi um prazer enorme tê-los aqui conosco. O microfone continua à disposição caso a gente passou por cima de algum assunto que vocês queiram falar aqui, divulgar para a gente. Bom, o prazer foi todo meu estar aqui, Orley, falar um pouquinho aí sobre a cirurgia plástica, sobre a saúde, estar orientando aí principalmente você que está em casa vendo esse podcast aqui, e espero também vocês possam estar seguindo a gente aí nas redes sociais, no Instagram, também aí no Google. Vai ser um prazer imenso estar acompanhando. Como é que é o nome do podcast? Chama Pod Plástica, é o nosso Plástica. canal no YouTube. Beleza. Queria agradecer a oportunidade, Orley, foi muito bom. Seguir um pouco, né, do nosso dia a dia. O nosso dia a dia tá lá, YouTube, Instagram, Google, e é o nosso dia a dia mesmo, né? Mostra a gente da clínica, como é a clínica, como é o atendimento, como é cirurgia, como é preparação de cirurgia, mostra alguns resultados aqui e ali, né, com as devidas, né, restrições, mas não deixa de seguir, e também não deixa de seguir o Pod Plástica, que tá excelente também. Com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. Obrigado. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.